Fala pessoal, tudo bem? Jefferson aqui, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um pouquinho mais PHP unidade objeto. Agora então interagindo com o formulário aqui, tá bom? Então tem um formulário simples, a gente não vai cadastrar no banco de dados ainda. Nosso passo aqui, nosso objetivo aqui é fazer o seguinte, é fazer com que você aprenda pouco a pouco PHP unidade objeto, tá bom? Até você ter o conteúdo aí bem esclarecido na sua mente, né? Ou seja, você está entendendo bem como funciona a estruturação dele, como montar ele, aí sim a gente parte para os sistemas, tá bom? Então temos aqui então o campo de nome, e-mail e a cidade, certo? Aqui então está o nosso HTML. Já chamei aqui então a minha class users, tá? Vou retirar esse código aqui. Então agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai então interagir com essa aplicação aqui, criando então os objetos aqui, tá bom? Então vou criar a primeira coisa que vou criar nosso public function mount, tá? Quais são os campos que eu preciso passar aqui? São 3 campos, né? Então temos aqui então o campo do usuário, e-mail e endereço. Então eu vou passar esses 3 campos aqui então: user, e-mail e address. No caso aqui é a cidade, né? Feito isso, vou só retornar aqui então esses valores: user, e-mail e address, certo? Ponto e vírgula, certinho. Então põe aqui abaixo PHP e passo então meu user igual a new, vou criar um objeto então, models user, beleza. Feito isso, vou criar então minha variável mount, onde vai ser então meu objeto, vou instanciar meu método aqui, que é o mouth, aqui. Passo então meu user, passo meu e-mail e passo meu address. Vai rodar? Não, não vai rodar. Dá um erro, tá? Na linha 9 aqui do nosso users. Por que deu esse erro? Porque nós não estamos passando nada. Porque não existe essa variável user, né? Quanto é que estão users, né? Não existe essa variável user, tá? E não existe a variável e-mail e nem address. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar então um if, informando o seguinte: assim que eu clicar no botão, eu vou gerar então esse objeto aqui para mim, certo? Então vem aqui e set um post send, ou seja, quando eu clicar no botão, executa esse código aqui para mim. Vai funcionar ainda? Vai gerar erro? Não, não mais. O erro na verdade era aqui da variável, né? Objeto. Tá tudo bem. O que eu preciso fazer então? Preciso fazer o seguinte aqui, ó. Preciso criar então o user, que vai receber então filter. Vou botar aqui certinho strip tags, tal, né? Filter, input, tá? Input post, passo aqui então username e passo aqui então filter default. Ctrl D, Ctrl D. Passo o e-mail e passo aqui nosso address. Aqui então será user e-mail. E aqui será então nosso address. Só dar um enter aqui, certo? Clicamos em salvar, nada acontece. Se fosse no PHP 8 ia dar um erro. Dá um erro de variável desconhecida. Mas como estamos trabalhando aqui com o PHP 7, então esse erro não vai ser gerado, tá? Como é que eu faço para criar aqui então montar meu objeto aqui? Tá? E trazer meus dados aqui. Então vou clicar aqui, Jefferson Souza, e-mail será teste, e a cidade aqui será então São Paulo.
Clicamos em salvar, nada acontece. Por que nada acontece? Porque nós só executamos o modelo aqui, né, nosso método, mas a gente não fez a amostra dos dados. Então, mouth aqui. Agora sim. Realizamos aqui, reenviar os dados. Apareceu para nós que os dados estão certinho. Então, está funcionando perfeitamente aqui na nossa aplicação. Tá? Aí você pode perguntar, mas Jefferson, posso criar um método para cada uma deles aqui? Você criar um só? Pode. Você pode criar um método aqui para users, um método para e-mail, um método para address aqui. Tá? O que eu vou fazer aqui então? Vou vir aqui. Vou criar então um método private check e-mail. Vai receber aqui então e-mail. Aqui, beleza. Botou function, né? Function. Aí, agora sim. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Verify. Ou melhor, põe aqui check. Igual a filter var. Passo aqui então o meu e-mail. E eu passo aqui então o meu filter validate. Cadê e-mail aqui? E-mail. If se check for true, se ele validou o e-mail, também retorna um true. Caso contrário, vai retornar um false. Tá? Retorna um false. Então, return false. Aqui poderia estar retornando uma mensagem, e-mail inválido, né? Assim por diante, mas vamos retornar assim mesmo. Tá? Antes de a gente executar esse código aqui, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou fazer então o check igual a this check e-mail, a variável e-mail. E eu vou dar um var dump em check aqui. Enviamos, mostrou true. Eu vou colocar uma informação errada aqui de e-mail, ver se eu consigo, né? Acho que aqui não consegui porque PHP vim aqui, ó, tirar isso aqui, ó, tirar esse e-mail. Ctrl F5, põe um nome qualquer, põe esse nome que não tem nada a ver com e-mail. Aí, beleza. Clicamos em salvar, deu false. Perfeito? Se eu colocar um e-mail correto aqui, ele vai trazer true. Se eu botar um e-mail incorreto, ele vai me trazer então false. Certo? Com base nisso que a gente vai fazer aqui, eu vou estar retornando então o dado para o usuário. Tá? Então você está entendendo o que está acontecendo aqui? Ó, estou chamando então o método público mount. E aqui então na aplicação eu estou chamando ele aqui, ó, certo? O que eu vou fazer então? A base nisso eu quero checar se o e-mail realmente é um e-mail válido. Depois de poder checar o e-mail válido, vou criar então um método só para isso. Toda vez que for checar um outro e-mail, se eu tiver, por exemplo, um exemplo, né? Se tiver um outro método público aqui, onde vai a inserção de e-mail, já tem o método private pronto aqui. Tá? Esse método aqui já está pronto. Está pronto aqui. Então não preciso recriar ele do zero. Então eu posso reaproveitar ele. Vou fazer isso daqui a pouquinho. Tá? Então, feito isso, eu vou fazer o seguinte, ó. If check. Se for true, então retorna uma mensagem. Os dados foram cadastrados com sucesso. Um exemplo, né? Se for false, se o check aqui vier retorna com false, o que eu vou fazer então? Eu vou
mandar essa mensagem. Opa. Seu e-mail é inválido. Certo? Botei for de novo. Aí, perfeito. Então, temos aqui o método responsável para interagir com a aplicação. A aplicação, o método então vai pedir que vai fazer a verificação de e-mail, aí retorna o resultado, né? Se for verdadeiro, mostra a mensagem de sucesso, se não, mostra a mensagem de inválido aqui. Vamos tentar novamente, reenviar, esse e-mail é inválido. Beleza, vou botar aqui também o e-mail funcional. Vai estar aqui. F5 aí. E só limpar esse... Não precisa limpar não. Tem que ter um Jefferson. Botar um e-mail válido. E São Paulo. Clicamos aqui. Seu dado foi cadastrado com sucesso. Jefferson, um e-mail que não existe. Seu e-mail é inválido. Você vai tirar a prova dos 12. E-mail com sucesso, gravado. E-mail inválido. Funcionou perfeitamente aqui. Agora eu vou criar uma outra função pública, só para a gente poder ter um exemplo, para você poder ver como o PHP, o MetaObjeto, você pode reutilizar o mesmo código aqui, tá? Criamos então um outro método público, function, validate, vou botar aqui, validate, e eu vou só chamar o e-mail aqui, tá? Aqui então vou fazer o seguinte aqui, ó, vou fazer então os check igual a this e-mail, check e-mail, faço e-mail aqui. Aqui, pessoal, nesse método aqui, estou simulando, tá, que a minha aplicação tenha vários campos de e-mail, tá bom? E como falei a vocês, vai ter alguns exemplos. Eu gosto de usar só uma função única. Vai ter algumas adversidades, algumas aplicações que você vai ter que criar vários métodos públicos, tá? Então, estou simulando aqui que nessa mesma página aqui tem um outro campo de e-mail no qual eu preciso passar o e-mail, tá bom? Então, estou simulando aqui outro campo de e-mail, tá bom? Vamos lá, então. Vem aqui, e-mail, e-mail igual a users validate e-mail aqui. E agora eu vou passar então o e-mail aqui, certo? Vamos lá então, reenviar. Deixa eu Ctrl F5, né? Aqui, Ctrl F5. Agora estou executando, então deixa eu executar os dois aqui. Vocês veem que vai funcionar os dois aqui. Vamos voltar de novo. Atualizamos, Ctrl F5, perfeito. Jefferson Souza, botar teste, São Paulo. Ó, seu e-mail é inválido. Mostrou aqui o seu e-mail inválido, né? Só ver aqui, echo. Faltou retornar aqui, né? Então, return, check. Ctrl F5. Ó, Jefferson. Botar um e-mail válido. Então tem que mostrar duas mensagens de e-mail válido aqui. Cadastro foi sucesso. E aqui mostrou um, quer dizer que está certinho. Então aqui, vamos fazer essa verificação também. Aí a gente já deixa clarinho aqui. Tem aqui válido 2, quadrado 2, se refere esse método aqui. E 1, inválido 1, se refere a esse método aqui. Ctrl F5, olha lá, 1 e o 2. Então está funcionando certinho. Dá um BR, né?
F5. Olha lá, bacana. Agora eu vou botar então um e-mail inválido aqui. Então você vai ver que vai executar duas vezes a mesma função, dizendo que o e-mail está inválido. Então é isso que eu quis dizer. Quer dizer que você pode usar então, pode chamar o mesmo método, né, o método privado aqui nesse exemplo, assim como, não só como esse método, mas qualquer outro método dentro da sua classe, você pode estar chamando em qualquer lugar do seu código, tá? Então, ou seja, você pode estar, se tiver mais que dois campos de e-mail de aplicação, né? Porque às vezes você quer executar um código, porque isso aqui está muito simples, tá, pessoal? Está muito simples, então você talvez não tenha ainda enxergado a parte funcional. Como é que eu vou colocar isso aqui no meu código? Mas isso aqui está muito simples. Assim, esse aqui vai ter um código diferente, tá? Aqui dentro teria um código diferente, aqui dentro teria outro código diferente, tá? Então são métodos específicos para fazer a execução de um código diferente um do outro, divergente, tá? Então, por exemplo, aqui teria o código, vamos supor que fosse cadastrar um aluno, né? E aqui cadastraria um usuário. Então, basicamente teríamos aí dois campos, né? Um para cadastrar o aluno e outro para cadastrar o usuário, tá? Então, basicamente, em ambos métodos, né, a gente precisaria então checar o e-mail dos usuários e do aluno também. Então, checaríamos o e-mail do usuário e checaríamos o e-mail do aluno para ver se está certo, tá bom? Então, basicamente seria isso, para você poder entender como funciona aqui, que a gente pode estar utilizando o mesmo método e assim a gente economiza então o código, né, economiza a linha de código e fica mais organizado e mais dinâmico a nossa aplicação, tá? Porque uma vez que você criar qualquer método aqui, pode ser esse método aqui, qualquer um desses aqui, se eu quiser reutilizar esse método aqui, eu posso reutilizar. Como é que eu faço isso, Jefferson? Simples aqui assim, ó. Um exemplo, tá? Venho aqui, põe assim, mouth, this, mouth, tá? E aqui então eu passo os métodos que eu quero aqui, ó. Isso que eu estou fazendo aqui não é recomendado, mas só para você ver que dá para fazer, entendeu? Então passo aqui um echo, um return, melhor, passo aqui um if else, mouth, tá? E aqui então vou parar isso aqui, tiro isso aqui também e vamos rodar então o nosso mail aqui. Só Ctrl F5, Ctrl F5, ver se vai dar esse mesmo erro. Se der esse mesmo erro, eu já sei o que é. Eu cometi, acho que um errinho aí básico, né? Salvamos aqui. Lá. Está usando argumentos para a função modus validate. Passado 1, né? Passou 1, tá. Já sei o que é aqui o erro. Eu tinha um erro crasso aqui. Passando um método só. Porque aqui o método valid ó, tem 3 parâmetros, né? Ctrl F5, enviar, beleza, funcionou certinho. Você pode ver então, é isso que quer dizer, você pode reutilizar o código. Depende se está público, se está privado, se está protect, não importa. O que quero que você entenda é que você pode usar então, qualquer método que você criar, você pode estar utilizando ele aqui. Eu já usei por exemplo, um método que eu usei para imprimir uma linha de tabela, né? E peguei esse mesmo método, vê se tem que recriar o método de novo, né? Já só chamei o método aqui, já criou, como eu fiz aqui, já criou essa linha, e aí eu adicionei a linha, né, a linha de valor total do produto. Ou seja, eu fiz um carrinho, né? Então criei ali, listei o pedido do usuário, nesse método aqui, por exemplo, né? E eu chamei esse método então, e aqui eu criei então um método para fazer o valor total, né? Para criar a linha do valor total. Basicamente isso. Tá? Então é isso que quero que vocês entendam. Você pode estar reutilizando os métodos, independente de ser público ou privado, não importa isso. Eu posso colocar aqui privado, private aqui, não tem problema nenhum. Deixar só isso aqui como público, também vai dar a mesma coisa. Jefferson, vai dar o erro agora, né? Deixa eu só verificar aqui. Ah, porque não estou checando, tá tudo bem. Aqui tu está retornando então o valor, né? Tudo bem.
Aqui eu faço o seguinte aqui, ó. True. E aqui eu faço um false, por exemplo. Tá? Ou posso fazer melhor. Deixa assim, vou estar. Venho aqui e faço o seguinte aqui, ó. Return o próprio método. Faço aqui e faço aqui. Vamos lá então. Jefferson Souza, põe e-mail válido, põe um teste aqui, São Paulo, e-mail inválido. Perfeito, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, tá? Façam exercícios aí, criem um método, né? Cria esse campo aqui, ó. Dê um pause aqui, copia esse campo aqui, copia esse campo aqui e vem fazendo um exercício, tá? Porque é muito importante você exercitar sua mente. Se você não exercitar, você não vai aprender. Só assistir aula você não vai aprender nada. Tem que botar no campo das ideias, colocar no papel, sair dos campos das ideias, botar no papel, tá? Então, é importante que você escreva métodos e reutilize eles em outro método, tá? Como a gente fez aqui, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Salve, vejo vocês na próxima aula. Se inscreva no canal. Até mais.